Olá, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de apresentar o grupo, o qual fará a apresentação de hoje, o qual é formado pelos discentes Adriano de Farias Rodrigues, André Yanes, André de Oliveira, Kézia de Jesus, Marcela Brito e eu, Heloísa Matos. Vamos falar hoje sobre o satélite SPOT, o qual vai contribuir para o conhecimento na disciplina de sensoriamento remoto. Inicialmente, vamos conhecer um pouco sobre o seu histórico. E sabe que as últimas décadas do século XX foram marcadas pelo intenso desenvolvimento e estudo acerca dos satélites artificiais de monitoramento da superfície terrestre, assim como também o lançamento e o início das operações desses satélites. Um desses satélites lançado foi o satélite SPOT, o qual, traduzindo na sua versão francesa, tem como nome Satélite de Observação da Terra. O desenvolvimento do satélite SPOT teve início no final da década de 70 e foi financiado pelo governo francês, e também contou com o apoio dos países Bélgica, Itália e Suécia. Ele foi gerenciado pelo Centro Nacional de Estudos Espaciais, conhecido como CNES, que é responsável pelo desenvolvimento do programa e operações de satélites dessa série. Atualmente, a empresa operante é a SPOT-MAGE, o qual a sede é na França. Ao todo, a série contou com 7 satélites, os quais foram divididos em gerações, de acordo com as alterações das suas cargas úteis. Falando um pouco sobre os satélites, os 3 primeiros satélites da série SPOT teve lançamento respectivamente nos anos de 86, 90 e 93, o qual possuía como característica principal o mesmo sensor dos 3 satélites, SPOT 1, SPOT 2 e SPOT 3. Em 1998, com o lançamento do quarto satélite, o SPOT 4, houve um marco, o qual ocorreu o acréscimo de novo sensor e também a modificação dos sensores utilizados nos satélites lançados anteriormente. Em 2005, com o lançamento do quinto satélite, o SPOT 5, também houveram modificações nos seus sensores. E por fim, os últimos lançamentos, que ocorreram respectivamente em 2012 e 2014, com o lançamento dos satélites SPOT 6 e SPOT 7, o qual já continha sensores ópticos e de resolução espacial. Vale ressaltar que após o último lançamento, os satélites começaram a operar apenas com os 4 mais recentes, o SPOT 4, o SPOT 5, o SPOT 6 e o SPOT 7, sendo bem mais equipados do que os primeiros lançamentos. E graças ao satélite SPOT foi possível aprimorar o conhecimento e o gerenciamento da Terra, ao explorar seus recursos, detectando e prevendo fenômenos climáticos, e também monitorando as atividades antrópicas e os fenômenos naturais que ocorrem no planeta. Dando continuidade, vamos falar um pouco sobre a órbita do satélite SPOT. Bom, temos que a órbita do satélite SPOT é polar, circular, heliosíncrona e fásica, possuindo os seguintes parâmetros: altitude de 822 km, inclinação de 98,7 graus e 14 revoluções por dia, aproximadamente. Essa inclinação do plano orbital, combinado com a rotação da Terra em torno do seu eixo polar, permite ao satélite voar sobre qualquer ponto do planeta em 26 dias, sendo esse seu tempo de revisita. Agora vamos falar sobre os sensores que fazem parte do satélite SPOT. Bem, agora para introduzir eu vou explicar para vocês o que são sensores e sensores remotos. Os sensores, eles são equipamentos capazes de coletar energia proveniente do objeto, ou seja, é um equipamento que ele recebe energia advinda de um emissor e a partir daí ele responde de acordo com a necessidade daquele usuário. Os sensores remotos eles são sistemas fotográficos ou óptico-eletrônicos capazes de detectar e registrar. Para vocês entenderem melhor, eu trouxe uma imagem aí ao lado que explica como que funciona todo esse processo, né? A energia que vem de algum tipo de emissor, ela passa por um coletor que recebe essa energia, pode ser através de uma lente, de um espelho, de antenas, enfim. Após isso, ele passa por um detector que capta a energia coletada de uma determinada faixa do espectro. Depois disso, ele passa por um processador que processa o sinal registrado, através do qual se obtém um produto,
o produto ele contém a informação que é necessária a determinado tipo de usuário. Os tipos de sensores eles são dos mais variados, tendo aí uma evolução ao longo do tempo, né? O primeiro que eu vou falar é o High Resolution Visible. Ele foi utilizado nos 3 primeiros satélites que foi lançado. Para entendimento de vocês, até o momento foram lançados 7 satélites, do Spot 1 ao Spot 7, e no qual os 3 primeiros satélites eles estão inativos atualmente, tendo somente os 4 satélites mais recentes lançados em operação. E esse sensor ele foi lançado nos 3 primeiros, e ele tem características como imagens no modo pancromático e multiespectral nas faixas do visível, infravermelho próximo e infravermelho médio, como eu havia explicado anteriormente para vocês. O High Resolution Visible Infrared, ele foi um sensor que foi utilizado no Spot 4. Ele seria como se fosse uma evolução do sensor anterior, que é o High Resolution Visible. Ele tem acréscimo de uma banda no infravermelho médio com 20 metros de resolução espacial para viabilizar mapeamentos na área de geologia e monitoramento de vegetação. Ou seja, essa é uma diferença dele em relação ao HRV. Acerca dos domínios, os sensores HRV eles são capazes de realizar visadas em planos oblíquos verticais em ângulos de até 27 graus. E aí abaixo eu trouxe para vocês algumas especificações desses sensores e eu vou explicar o que é cada uma para vocês. As bandas espectrais, elas fazem referência às faixas que estão contidas dentro do espectro eletromagnético, como por exemplo, o infravermelho médio, visível e enfim. A resolução espectral, ela faz referência à micrometragem, ao nível de qualidade na qual aquela faixa espectral, aquele sensor oferece. Resolução espacial, ela é o nível de detalhamento na qual a gente pode observar os objetos na superfície terrestre. A resolução temporal é a quantidade de tempo que o sensor revisita o mesmo ponto de partida. A área imagiada, ela é a área em que é possível fazer aquele imageamento. A resolução radiométrica, ela está relacionada ao nível de sensibilidade do sensor em determinar as variações radiométricas. E aí estão as especificações desses sensores. E como vocês podem ver, tem resolução espacial de 10 metros, de 20 metros. A resolução temporal. Alguns dos sensores que eu vou falar para vocês, eles têm os domínios de 26 dias, mas os mais recentes eles têm um domínio de algumas horas. Já sobre o sensor HRVIR, ele foi utilizado no Spot 4, na qual no momento que ele foi lançado, ele utilizou 2 desses sensores, isso com o objetivo de atuar em conjunto para adquirir imagem da mesma região de interesse ou de regiões distintas simultaneamente. E aí abaixo vocês podem ver as especificações desse sensor. Outro sensor utilizado nos satélites SPOT é o High Resolution Geometric. Ele é um sensor que foi utilizado no Spot 5 e ele também seria uma evolução do sensor falado anteriormente. Ele tem uma resolução espacial de 10 metros, com exceção da banda infravermelho médio com resolução de 20 metros. Já os sensores Vegetation e Vegetation 2, ele também é uma evolução do sensor anterior falado, que é o High Resolution Geometric. Ele foi utilizado no Spot 4 e Spot 5, respectivamente. Uma característica desse sensor é que ele tem a capacidade de fazer o monitoramento de mudanças ambientais, né? E tudo isso especializado em oferecer dados sobre cobertura vegetal e também com canais voltados aos estudos oceanográficos e correção de efeitos atmosféricos. O sensor HRG ele possibilita mapeamento com maior nível de detalhe em determinada superfície, como por exemplo o mapeamento de áreas de grande cobertura vegetal. E aí abaixo vocês podem ver as especificações dele, que tem resolução radiométrica de 8 bits, área imagiada de 60 por 60 km, resolução temporal também de 26 dias e as demais informações que vocês podem observar aí. Em relação aos domínios do sensor Vegetation, o 1 e o 2, como eles já são o sensor mais atualizado em relação aos seus antecessores, ele tem modificações como resolução espacial de 1 km,
resolução temporal de 24 horas, a área imagiada ela passa a ser maior, 2.250 km, bem como a resolução radiométrica de 8 bits. O High Resolution Stereoscopic HRS ele foi utilizado a bordo do Spot 5 e tem a possibilidade de captar imagens estéreis para geração de MDE, ou seja, modelo digital de elevação, e também viabiliza a produção de imagens ortorretificadas. O que é isso? São imagens que foram captadas nos sensores, nos satélites, em que tem muita elevação na área. Então essas imagens elas possibilitam a correção de distorções devido à geometria de imageamento e relevo. E por fim, o sensor mais recente utilizado nos Spot 6 e 7, ele tem característica como produto pancromático que inclui uma banda pancromática que cobre comprimentos de onda entre 0,450 micrômetros a 0,745 micrômetros de espectro visível, com até 2 metros de resolução espacial. O Naomi ele seria o mais recente utilizado e também o mais atualizado, com mais possibilidades de diferentes tipos de imagens que podem ser adquiridas desse satélite. Em relação ao sensor HRS, ele de imagens estéreo em um pequeno intervalo de tempo. Isso pode chegar até 90 segundos, e isso viabiliza a produção de imagens ortorretificadas. E aí abaixo vocês podem ver as características desse sensor. Por fim, o sensor mais recente utilizado no Spot 6 e Spot 7, ele tem alta resolução e também ele possibilita fazer o monitoramento de desastres. E aí abaixo vocês podem enxergar algumas das suas características dos seus domínios, como por exemplo a resolução temporal de 1 a 5 dias, a área imagiada de 60 km, resolução espacial de 1,5 metro, também 6 metros. E aí tem as bandas espectrais como o Blue, o azul, o Green e o Red Near Infrared, que é o infravermelho próximo. Aplicações. As principais aplicações do satélite Spot visa a avaliação dos impactos das atividades humanas sobre o meio ambiente e, consequentemente, o monitoramento dessas áreas, sendo uma área agrícola, que caracteriza o uso da terra, e também nós temos também o monitoramento de preservação, de áreas de preservação, ou seja, APP, APAS, e também outras atividades seriam atividades de mineração e matrizes elétricas. Cabe destacar que o modelo AstroSat Optical Modular Instrumento ele visa o monitoramento de áreas desmatadas com queimadas, identificando esses pontos de queimadas, e também nós temos também a estimativa de fitomassa, que seria um outro ramo de monitoramento. Esse satélite também monitora a cobertura vegetal, consegue avaliar também a questão dos sedimentos de suspensão, seja ele nos estuários, e também as secas e inundações que podem estar correlacionadas a isso. Agora a seguir nós estamos vendo aqui as duas modelos de imagem que serve como exemplo. Então nós vemos aqui um modelo de imagem que seria um mosaico, é uma imagem do satélite Spot 4, onde ele mostra a área de vegetação na região norte do Brasil. Temos também a imagem 2, que ela demonstra a imagem obtida pelo sensor HRG a bordo do satélite Spot 5. Também demonstra uma área agrícola. Temos também a imagem de satélite, onde ela mostra em uma escala de cores naturais, numa escala de 1:50.000, um ambiente também de área rural, onde está sendo monitorado o desenvolvimento dessas culturas. Bom, gente, agora eu vou estar apresentando um pouquinho para vocês a questão, dando exemplificações na prática do satélite Spot, para que a gente possa entender melhor, como que é o funcionamento, como os autores eles utilizam para realizar seus trabalhos ou fazer até mesmo levantamentos através do satélite Spot. Então eu vou estar abordando com vocês agora um pouquinho dessas exemplificações. Bom, como vimos anteriormente nas gerações do satélite Spot, conhecemos um pouco a questão da órbita dele, dos sensores,
também conhecemos sobre a questão dos tipos de sensores. Agora é interessante que a gente entenda como que isso é visto na prática, né? Então, essa pesquisa que eu estou trazendo para vocês, ela foi realizada em abril de 2009, foi com a utilização dos dados SPOT e vegetação, e foi com o sentido de evidenciar a expansão e a intensificação da agricultura no Mato Grosso. Foi uma evolução, né, das superfícies, como é detalhado na figura 1, cultivadas no Mato Grosso no período de 99 a 2007, de acordo com os dados SPOT e vegetação. O 1 ele simboliza que é uma cultura e o 2, duas culturas. E os limites municipais, eles aparecem em preto, né? Então a gente pode observar como que esse resultado é tido a partir desse levantamento aí histórico, né? Principalmente aí no que tange a agricultura no Mato Grosso, que foi o principal objetivo dos autores. Então a gente observa o satélite SPOT sendo utilizado para esta finalidade. No exemplo 2, a gente observa também, né, uma outra pesquisa que foi realizada em 2011 e foi sobre o monitoramento de processos de degradação de pastagens a partir dos dados SPOT, vegetação também, como retratado na figura 2, foi um levantamento, né, e o satélite foi possível captar a mudança da distância máxima anual do NDVI, que nós vimos anteriormente explicado, em relação à média obtida para a área de pastagem que são plantadas as micro-regiões do estado de Goiás. Então, esse levantamento foi realizado no período de 2006 a setembro de 2011. Então, os resultados obtidos indicam que em 2008 e 2009 ocorreu parcial recuperação da cobertura vegetal, como pode-se observar na imagem, e que cerca de 27% das áreas de pastagem plantadas no estado de Goiás sofrem algum processo de degradação. Esse foi alguns dos objetivos que foram encontrados pelos autores ao utilizar e realizar esse levantamento. Agora eu vou estar abordando com vocês e falando um pouquinho sobre duas pequenas curiosidades que eu achei muito interessante trazer sobre o satélite SPOT. A primeira curiosidade que nós trouxemos foi uma informação bem interessante sobre o satélite SPOT, já que ele foi aprovado para embarque e lançamento ao espaço. Isso foi uma iniciativa que contou com a participação de instituições científicas brasileiras, a NASA, que é a Agência Espacial Americana, e a Universidade dos Estados Unidos. A segunda foi sobre o projeto do nanosatélite SPOT, que entra em fase final de teste. Então, o CubeSat, de aproximadamente 6 kg, servirá a estudos sobre a formação de bolhas do plasma na região da atmosfera, foi situada entre 50 e 600 km. Então, essas foram duas curiosidades que a gente trouxe sobre o satélite SPOT. Segue as nossas referências bibliográficas.